Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Flávio e estamos aqui com mais um vídeo no Excel utilizando o WhatsBash. No modelo de hoje, nós vamos ver duas coisas em uma. A primeira, nós vamos ver um modelo de previsão, então, utilizando também a regressão linear, como nós já fizemos anteriormente em outros modelos. Esse modelo tem algumas diferenças. E além disso, a gente vai ver uma opção, uma funcionalidade muito importante do WhatsBash, que é a linearização, ou seja, ele vai pegar algumas restrições do nosso modelo que são não lineares e vai transformar essas restrições em lineares. Bom, eu já comentei aqui várias vezes que o ideal é que você sempre tenha o seu modelo na forma linear, sempre que possível. Por quê? Porque modelos lineares são mais rápidos de serem solucionados, porque eles utilizam o método dos simplex. E quando você não tem o modelo linear, ele vai utilizar outros métodos que levam mais tempo para ser solucionado. Então vamos ver como que funciona esse problema daqui. Se você por acaso chegou de paraquedas aqui e ainda não sabe como utilizar o WhatsBash, não se preocupe. Aqui nessa playlist nós temos já diversos vídeos e você vai aprender a utilizar o WhatsBash desde o básico. Só parar esse vídeo, volta aí na playlist e vê os vídeos iniciais. Bom, então esse modelo aqui é bem simples. Tem uma pessoa que ela faz reformas ou construções, não importa, e ela já fez reformas passadas e ela tem um problema. Cada vez que alguém chega e quer um serviço, fazer uma reforma na casa dela, essa pessoa tem que parar, fica em dúvida de qual preço cobrar e demora muito tempo para passar os orçamentos para os seus clientes. Ela quer melhorar isso. Então, o que ela quer fazer? Ela quer pegar os dados passados do que ela já fez, das obras que ela fez, o custo que ela teve, para passar o orçamento para os clientes. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. O manual está em inglês, porque foi feito lá nos Estados Unidos, e eles usam a medida imperial lá. Então, aqui eles têm pé quadrado. Aqui no Brasil, a gente usa metro quadrado. Mas então, uma obra com 1.500 pés quadrados, com um quarto e um banheiro, custou 78.500. Já uma obra aqui, por exemplo, de 3.500 pés quadrados, com 5 quartos e 2 banheiros, custou 267 mil. E nós temos aqui outros exemplos. O que ele quer fazer é o seguinte: tá bom, utilizando esses valores, se eu encontrar agora uma obra, por exemplo, de 5.000 pés quadrados, com 2 quartos e um banheiro, por exemplo, qual seria o custo que eu vou ter? Então é isso que a pessoa quer fazer. E a gente vai fazer esse modelo, então, utilizando a regressão linear. Vamos ver aqui então como nós podemos fazer. E além disso, a gente vai ver um problema que você pode encontrar quando você tem o seu modelo não linear. Não somente aqui no WhatsBash, mas em qualquer ferramenta de otimização de modelos matemáticos. Bom, nós temos aqui então um problema. Esses dados são exatamente os mesmos que eu mostrei agora anteriormente. Nós temos aqui a previsão do custo e o erro. O erro é a diferença do que quanto o custo realmente foi do custo que foi predito. Então aqui nós temos alguns coeficientes. O primeiro coeficiente seria então um custo fixo da sua obra. Então, por exemplo, seria o custo de você levar os seus equipamentos para lá, independente se você fazer uma obra grande ou pequena, você vai ter que levar os seus equipamentos, você talvez vai ter que ter uma pessoa, vai ter que preparar o local, então você tem um custo fixo. Por exemplo, se eu tiver um custo fixo de 50 mil só para iniciar a obra, observe que aqui o custo que eu estou prevendo está com 50 mil. Por quê? Porque é um custo fixo, independe desses valores daqui. Se eu colocar que é mil aqui para todos. Se eu colocar que é 5 mil, vai ser 5 mil para todos. Então, esse é o nosso primeiro coeficiente. O nosso segundo coeficiente é em relação ao tamanho da nossa obra. Então, se eu colocar aqui cada pé quadrado vai custar R$1 ou $1, observe que aqui ele está copiando o valor que nós temos aqui, porque eu coloquei 1 para 1. Se eu colocar que cada quarto vai custar 30 mil, então ele vai prever aqui que cada quarto custa 30 mil. No lugar que eu tenho 6 quartos, vai custar 180. Por quê? Porque 30 vezes 6 dá 180. No lugar que eu tenho 2 quartos, dá 60. E a mesma lógica em relação aqui aos banheiros. Se o meu banheiro fala que custa, por exemplo, 10 mil, então eu estou prevendo aqui que nos locais que eu tenho um banheiro, 10 mil, 2, 20 mil, 3, 30 mil e 4, 40 mil. Só que na realidade o que a gente vai encontrar
serão valores aqui em cada um. Então, no primeiro pode ser, 20 mil, esse aqui pode ser 0,4, esse aqui pode ser 10, esse aqui pode ser 15. Foi uma coisa que eu montei aqui, ó. E a gente chega, então, nesses valores previstos aqui de custo. E olha só que interessante, colocando valores aleatórios aqui, eu, de certa forma, nem fui tão ruim assim, ó. Eu cheguei aqui num que eu errei somente por 2.400. Olha só que interessante aqui, ó. Mas outros eu já errei por um valor bem grande, errei aqui 27. Bom, então nós temos aqui o erro que nós estamos medindo utilizando a função absoluto. E nesse problema, você vai olhar, nossa, que diferença, por que tem max error aqui? Bom, porque a gente quer minimizar o maior erro. Então vamos lá, eu quero minimizar o maior erro. O que significa? Ele vai ver aqui nessa lista qual é o maior item. Então ele viu que é 27. Então 27. E ele quer minimizar esse erro. Então ele vai minimizar o maior valor que eu tenho. Esse é o nosso objetivo. Por que ele está fazendo isso? Bom, nós já vimos que existe uma diferença muito importante quando nós temos a nossa função objetivo, a diferença, que no caso seria utilizando o absoluto, e a diferença ao quadrado. Ou seja, se ao invés de utilizasse aqui o absoluto, eu utilizasse ao quadrado e fizesse aqui, minimizasse esse problema com uma somatória dessa diferença ao quadrado. Qual que é a diferença? Imagine o seguinte, então. Primeiro nós temos no nosso modelo duas opções. A primeira é reduzir determinada variável do valor de 5 para 4, então reduz de 5 para 4, e a outra nós podemos reduzir de 10 para 9. Então vamos observar, se eu reduzo de 5 para 4, eu estou reduzindo uma unidade. Se eu reduzo de 10 para 9, eu também estou reduzindo uma unidade. Só que agora tem uma diferença. Se eu reduzo 5 ao quadrado para 4 ao quadrado, quanto que eu estou reduzindo na realidade, se eu tenho um modelo agora que utiliza o ao quadrado? Eu estou reduzindo, então, de 25 para 16. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 4 ao quadrado, 16. 25 menos 16 é igual a 9. Então, se eu reduzir de 5 para 4, eu estou reduzindo 9 unidades. Agora vamos ver lá do 10 para o 9. 10 ao quadrado é 100. 9 ao quadrado é 81. Se eu reduzo de 100 para 81, quanto que eu estou reduzindo? Eu estou reduzindo 19. Então, reduzindo mais do que o dobro de 5 para 4. Então, no modelo que eu utilizo o absoluto, tanto faz eu diminuir de 10 para 9 ou de 5 para 4. Só que no modelo que é ao quadrado, se eu tenho um modelo de minimização, ele vai querer reduzir os desvios que estão mais longe do zero. Por quê? Porque quando eu estou diminuindo de 10 para 9, na realidade, eu estou diminuindo o problema em 19 unidades. Porque se eu diminuísse de 5 para 4, eu reduziria somente 9 unidades. Então, essa que é a diferença. Só que aqui nesse problema, ele utilizou o meio termo, porque ele não ficou nem utilizando somente o absoluto, a somatória do absoluto, e nem a somatória do desvio ao quadrado. Ele não elevou ao quadrado, mas para não ter desvios muito longe, não ter o caso de ocorrer um desvio muito longe, ele utilizou essa fórmula aqui do máximo. Bom, ele, obviamente, nesse modelo, ele fez essas várias adaptações, porque nós vamos ver a segunda parte agora, quando nós vamos pegar funções que são não lineares e transformar em funções lineares. Essas funções que ele colocou aqui nesse modelo podem ser transformadas. Se ele tivesse colocado aqui o ao quadrado, não teria como transformar em linear. Só que a gente vai ver um problema que existe nisso. Isso daqui não é um problema do WhatsBash, nem seria um problema do Excel, mas sim uma situação que pode acontecer em qualquer problema de otimização de modelos matemáticos que você possui. Eu vou voltar aqui o coeficiente no valor de 0. Vou vir aqui no WhatsBash e agora eu vou clicar para solucionar. Então vamos clicar aqui para solucionar. Ele chegou numa resposta. Só que eu já solucionei esse modelo anterior e eu sei que essa não é a solução ótima. E você pode ver isso também. Se eu vier aqui no WB Status, a gente vai ver que é um modelo não linear. Ele mostra que é um modelo solucionável, essa é uma solução possível, mas ele não tem certeza se essa solução é a solução ótima. Ele colocou aqui, ó, um certain, ou seja, não é com certeza que essa seja a solução ótima. Vamos solucionar de novo então esse modelo e ver o que acontece. Vou clicar aqui para solucionar. Olha só, ele já chegou em outra resposta. Uma resposta que é melhor do que a resposta anterior, mas mesmo assim
Vamos ver agora o que ele representa aqui. É uma solução que ele não tem certeza se é ótima. E isso é um problema muito grave, porque uma pessoa que não tem conhecimento sobre como utilizar a ferramenta de otimização que ela está utilizando, ela vai clicar aqui para solucionar, ela nem vai prestar atenção no relatório que é apresentado aqui e não vai perceber que, na realidade, a solução que ela tem aqui não é a solução ótima. E isso sempre pode acontecer quando você tem um modelo não linear. Então, mais um motivo para a gente, sempre que possível, ter os nossos modelos lineares. Esse modelo aqui, a gente poderia sim escrever esse modelo atirando essas restrições aqui para deixar ele como linear inteiro, mas a gente não precisa. Por quê? Porque o WhatsBest tem uma funcionalidade que ele mesmo faz isso para a gente. E a gente vai ver isso daqui agora. Então, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ativar as opções de linearização aqui do WhatsBest. Só que antes disso, vou comentar mais uma coisa bem importante. O WhatsBest e o Lingo também possuem uma opção que você já conhece, que eu já comentei várias vezes, que é o Global Solver. Você poderia vir aqui e marcar e ativar, só que para isso você, obviamente, tem que ter licença para ele funcionar. Nesse modelo aqui, ele já excede o número máximo de variáveis não lineares que nós poderíamos ter. Então, ele não aceita eu utilizar o Global Solver. Então, isso vai depender também do tamanho do modelo que você tem. Se você já tem uma licença ou uma licença de estudante, você pode simplesmente ativar ali a opção do Global Solver, que você vai chegar aqui numa resposta ótima, tá bom? Mas como a gente não tem essa licença, estou utilizando aqui o demo, vamos ver então qual seria a alternativa que nós temos. Então a alternativa que nós temos é vir aqui em Options, General, ou seja, opções gerais do WhatsBest, e vamos vir aqui em linearização. Nós temos aqui Degree, que é o grau da linearização, e eu vou escolher aqui a quarta opção. A primeira opção é o o próprio solver do WhatsBest decide. O segundo é nenhum. O terceiro seria utilizando matemática. E o quarto, matemática e lógica. A gente vai selecionar aqui, então, a última opção. E, além disso, nós devemos alterar aqui o valor do Big M. Eu não vou entrar aqui tanto a fundo do que é o valor do Big M, mas nós utilizamos ele quando nós transformamos uma equação que é não linear em conjuntos de restrições que vão transformar essa restrição não linear em restrições binárias, restrições que possuem variáveis binárias. E quando a gente tem essa variável binária, a gente tem que ter esse Big M. Então, para ser bem simples, o Big M deve ser um número grande, mas não muito grande. Ele deve ser maior do que todas as suas variáveis, e ele também deve ser maior do que o valor máximo, o valor que você pode encontrar tanto do lado direito ou esquerdo, tanto faz, das suas restrições, tá? Então, para garantir, se você cumprir essas duas restrições, você provavelmente não vai ter problema algum. Aqui no modelo, observe que por padrão ele está em 100 mil. No manual, ele falou que para esse problema, a gente pode colocar aqui o valor de 1000 e não tem problema algum. Então, vou colocar o valor de 1000, matemática aqui, tudo certinho. Vou dar OK então agora. Eu vou voltar aqui até os valores, para ninguém falar que eu já estava perto da solução ótima. Então, do ponto inicial para os dois casos. Vamos solucionar e ver o que acontece. Clique aqui para solucionar. A primeira coisa que a gente pode ver é que ele solucionou muito rápido. E olha só, agora nós temos um modelo Mixer Integer, ou seja, linear, mas com restrições inteiras. Então, é um modelo inteiro misto, um modelo linear misto. Não é tão bom quanto o modelo linear, mas é melhor do que o modelo não linear. Então, ele seria ali o meio termo. E olha só, nós estamos no Global Optimal, ou seja, nós estamos no ótimo global, na primeira solução. Então, nós conseguimos resolver o nosso problema. A gente pode ver aqui que o erro máximo agora é 17,8. Olha só que interessante, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 casos aqui que nós tivemos nosso erro máximo. Isso aqui foi uma coincidência, poderia ter dado somente 1 no valor máximo, mas então chegamos aqui nessa solução. Só que você se pergunta, tá, é bem interessante essa opção, mas então por que a gente não usa sempre ela? Bom, a gente não usa ela sempre porque existe uma pequena desvantagem quando nós ativamos a linearização. Que qual é? Olha só, aqui nós temos então uma tabela que ele já juntou essas informações dos dois modelos. Então, quando nós linearizamos
quando nós não linearizamos e quando nós linearizamos. Com a opção desativada, nós temos então 4 variáveis, que são os coeficientes. Nos dois nós vamos ter 4 variáveis. Quando ele está desligado, nós não temos restrições. Então, nesse modelo aqui, nós não temos restrições. Não existe restrição nenhuma. Eu não coloquei que nenhum valor tem que ser maior ou menor ou igual a outro. Mas quando nós ativamos, ele criou, então, 61 restrições. Além disso, antes nós não tínhamos variáveis binárias e agora nós temos 20. Antes, então, nós tínhamos 25 variáveis, que aqui na realidade são todas as funções que nós temos no nosso modelo, e depois nós passamos a ter 76. Antes nós tínhamos 20 não lineares e agora nós temos 0. E o tempo de solução ele colocou aqui de 1 segundo e depois menos de 1 segundo, mas isso aqui na realidade não precisa necessariamente demorar assim 1 segundo para ele chegar na solução. Mas o que ele quis demonstrar aqui é que quando nós ativamos, nós chegamos na solução mais rápido. E outra coisa, quando nós estávamos desligados, na realidade, a gente nem chegou na solução ótima. Então aqui a gente tem um trade-off. Por quê? Porque a gente vai ter mais restrições, vai ter inteiro, vai ter mais variáveis, mas em contrapartida nós não vamos ter restrições não lineares. Então existe um contrapeso. Você, ao mesmo tempo que vai ter uma solução mais rápida, vai garantir que ele seja o ótimo global, você vai ter que ter, no caso do What's Best aqui, ter uma licença que suporte esse aumento aqui das restrições, que suporte o aumento também das variáveis. Então, se você tiver, não é problema algum, como é o nosso caso, nós estamos utilizando aqui a versão de teste, demo, que nós não tivemos problema com esse aumento. Mas quando você tem um modelo que seja muito maior do que esse daqui, talvez você precise de uma licença maior para solucionar esse tipo de modelo. Bom, então nesse vídeo nós vimos duas coisas bem interessantes, tanto como um modelo novo de previsão utilizando regressão linear, quanto essa função muito interessante e importante aqui do What's Best. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais. Tchau, tchau.